E hoje é dia da árvore e o Bote a Boca no Trombone não poderia deixar de falar de um assunto tão importante, meio ambiente. É por isso que nós conversamos com Luciane da Rocha, professora de Biologia e Engenharia Ambiental e Sanitária, para falar sobre a importância do cuidado com o meio ambiente e principalmente com as árvores, né, Dilson? Verdade. Luciane da Rocha, professora de Biologia e Engenharia Ambiental e Sanitária. Bom dia. Bom dia. É interessante a gente lembrar, né, sobre o Dia da Árvore, né? Quando a gente está na escola, quais as orientações que é recebida. Eu me lembro, né? O Dia da Árvore era uma festa, a gente ia fazer uma atividade fora da sala de aula, Plantio, Caleb, né? Ia fazer o plantio, ia lá cuidar, preservar, limpar, né? Hoje em dia existe ainda esse tipo de cuidado, professora Luciane? Olha, existem algumas iniciativas ainda nas escolas, mas embora menos. Né? Muitas vezes o Dia da Árvore passa batido, ninguém comenta, então é algo que deve se resgatar, né? Porque essas questões ambientais têm que ser trabalhadas, né? Para que o aluno adquira valores e respeito para com o meio ambiente. Então é importante. Então acho que é importante esse resgate dessas atividades, sim. Em relação à preservação ambiental, nós temos um exemplo de Balneário Camboriú, outras cidades da nossa região, né, com um potencial construtivo cada dia mais sendo atraído por construtoras, por loteadoras, e aí o meio ambiente acaba perdendo o seu espaço porque o perímetro urbano das cidades vai crescendo e visando essa questão econômica, muitos municípios, por decisões muitas vezes políticas, sem avaliação técnica de um profissional da área do meio ambiente, da biologia, como no caso você, professora. Essas cidades elas vão crescendo de forma desordenada e a destruição do meio ambiente vai gerando danos consecutivos à qualidade de vida do cidadão e diretamente ao cidadão. Como lidar com essa situação no tempo em que nós vivemos? Bom, a gente hoje em dia existe legislação, né? Por exemplo, quando cada vez que se constrói um empreendimento, tem que ter compensação. Então, se vai sacrificar, vai ter que ter corte de árvores, né? Diminuição da área verde, essas áreas têm que ser compensadas em outros lugares. Então, isso já tem um amparo legal, tem essa obrigatoriedade. Entretanto, né, muitas vezes a lei não se cumpre, não é fiscalizado. Então, essa questão também de trabalhar com a população nas escolas, né, salientando a importância disso, é uma maneira também que a população cobre das autoridades a manutenção dessas áreas verdes que são importantes. Professora, uma outra questão, né, que o Caleb levantou muito bem, a questão do meio ambiente. Nós temos aqui alguns espaços verdes na nossa cidade, né? Porque a nossa cidade, a gente sabe que Sim. tem esse crescimento forte na área da construção civil. Algumas pessoas acabam podando árvores desordenadamente também, retirando árvores, matando árvores. Olha, como é que se faz para fiscalizar e preservar isso Até ainda? porque, Adilson, fazendo adendo aqui a sua pergunta, tem participação do ouvinte dizendo assim, ó, tempos atrás foi sugerido um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, controle de espécies exóticas, eucaliptos e pinos nas morrarias. A prefeitura, na época de Balneário Camboriú, assinou, mas até então não há controle algum. Qual a opinião, né, do profissional da área em relação a essa questão justamente da fiscalização que você falou, professora? Bom, essa fiscalização, se nós olharmos as leis ambientais, né, as leis ambientais no Brasil, elas são as leis são uma das melhores do mundo, né? Só que infelizmente, falta essa fiscalização, né? Então ainda ocorre hoje em dia o plantio de exóticas, né? Então pinos e eucalipto, são árvores, né? Mas elas não são nativas. Então muitas vezes compromete o meio ambiente, né? Então, muitas vezes a gente fala em deslizamentos de terra, né? Quando se remove a cobertura vegetal ou ainda se expande o plantio dessas árvores exóticas. Então, é importante esse manejo, essa fiscalização, né? A fiscalização tem que ser feita, não adianta, né? A questão das podas também, né? Então, alguns municípios ainda, né? Tem árvores muito antigas, tem muitas árvores que não são adequadas para o plantio no meio urbano.
devido ao sistema radicular muito profundo, ou então elas acabam atingindo estruturas, fios elétricos, e acabam sendo muitas vezes podadas de uma forma incorreta. Então, é necessário o técnico, né, que ele avalie qual tipo de árvore plantar, repor, e as podas também, né? Podar uma árvore não é só sair cortando a árvore de um jeito ou de outro. A poda ela tem época correta de fazer, dependendo da espécie, o local, como fazer, para que eu tenha, então, a manutenção dessa cobertura vegetal que é tão importante para os campos urbanos. Como que a senhora vê a questão do desmatamento no Brasil? É absurdo, né, o desmatamento no Brasil. Então, aqui a nossa Mata Atlântica, né, ela já não resta mais quase nada, né? A Amazônia, ela está sendo cada vez mais devastada. E aí, nesse contexto, também a gente vê políticos, né, os nossos candidatos à presidência da República, governadores, que ainda querem sacrificar mais ainda essas áreas de mata para plantio. Eu questiono isso porque a questão da Amazônia, né, esse tempo um dos candidatos a presidente disse que ia devastar ainda mais a Amazônia para plantar, porque o Brasil precisa expandir fronteira agrícola, sendo que o solo amazônico é totalmente impróprio. E isso me deixa bastante chocada em falar de uma época em que se necessita de uma preservação ambiental, de uma fiscalização, tem o candidato equivocado falar em devastação ainda mais da nossa Amazônia, que já está tão judiada, né, tão devastada. Complicado, realmente situações que são abordadas, o cuidado com o meio ambiente, o uso racional, né, da água e também da utilização do próprio meio ambiente em si, são temas importantes a abordarmos sempre com conhecimento técnico. Professora, muito obrigado pela participação, é um prazer recebê-la aqui no Bote a Boca no Trombone para nos passar tanto conhecimento de forma esclarecida. Bom, obrigado a vocês, né?